Entre 1943 e 1945, o teatro de operações europeu transformou-se. As frentes de batalha deixaram de ser apenas campos abertos e se tornaram um complexo emaranhado de ambientes confinados. Na Sicília, nas ruas estreitas das cidades italianas, no labirinto de Sebes da Normandia e na escuridão da floresta de Urchin, a natureza do combate de infantaria mudou fundamentalmente. A distância de engajamento encolheu drasticamente, passando de centenas de metros para dezenas, ou até mesmo para o alcance de um braço. Nestes cenários, a precisão de um único disparo de fuzil, embora valiosa, frequentemente cedia em importância para a capacidade de projetar um volume de fogo imediato e decisivo. A sobrevivência e o avanço de uma esquadra eram determinados nos primeiros segundos de um contato inesperado. Era um novo tipo de guerra, travada em esquinas cegas e dentro de edificações, onde a hesitação era fatal e a reação precisava ser instantânea. Nesse ambiente claustrofóbico, um som específico começou a definir os assaltos americanos. Não era o estalo agudo dos fuzis Mauser alemães, nem o som rasgante e rápido de suas metralhadoras MG-42. Era um barulho mais grave, mais cadenciado e deliberado. No labirinto de Sebes e ruínas, um trovão curto de .45 ACP varreu trincheiras. Era o som da submetralhadora Thompson em ação, uma arma projetada décadas antes para um tipo diferente de conflito, mas que encontrou seu propósito definitivo na Segunda Guerra Mundial. Seu mecanismo de ferrolho aberto, pesado e robusto, garantia confiabilidade em condições adversas, cobertas de lama e poeira. Ao puxar o gatilho, o ferrolho avançava, retirava um cartucho do carregador, o introduzia na câmara e o disparava em um único movimento contínuo. Esse sistema, embora mecanicamente simples, era a chave para sua eficácia. O projétil que ela disparava, o .45 ACP, era lento e pesado em comparação com as munições de fuzil. Com cerca de 230 grãos de peso, ele não possuía o alcance ou a capacidade de penetração de um projétil de fuzil, mas a curtíssima distância, seu poder de parada era inquestionável. Em um ambiente onde os alvos apareciam subitamente a menos de 20 metros, a capacidade de neutralizar uma ameaça com um único impacto era uma vantagem tática crucial. A cadência de fogo do modelo militar M1A1, estabilizada entre 600 e 700 disparos por minuto, era suficientemente alta para saturar uma área, mas também controlável bastante para que um soldado treinado pudesse disparar rajadas curtas e precisas de 2 ou 3 tiros. Essa combinação de poder de parada e cadência controlada fazia da Thompson a ferramenta ideal para a tarefa de limpar espaços confinados. Quando uma esquadra americana se preparava para tomar uma posição fortificada, como uma trincheira ou o andar de um prédio, o soldado na ponta, armado com a Thompson, tinha uma função clara. Ele era a ponta de lança, responsável por suprimir o inimigo no momento inicial do assalto, criando abertura para que o resto da unidade pudesse avançar e consolidar a posição. O som característico da arma por si só tinha um efeito psicológico, anunciando a natureza do ataque que estava por vir. Ao dobrar uma esquina ou invadir um cômodo, o operador da Thompson não buscava um tiro cirúrgico. Ele buscava dominar o espaço à sua frente com uma barragem de fogo instantânea. A arma não pedia licença, só espaço. A partir de 1943, o curso da Segunda Guerra Mundial na Europa entrou em uma nova e decisiva fase. Para as forças aliadas, especialmente as americanas, o período representou uma transição fundamental da defensiva para uma ofensiva sustentada contra as potências do eixo. Após a conclusão bem-sucedida da campanha no norte da África, o próximo passo lógico era a invasão da Europa continental, começando por seu ponto mais vulnerável. Este novo capítulo da guerra, no entanto, não seria travado nas vastas planícies abertas ou nos desertos que haviam caracterizado muitos dos conflitos anteriores. O cenário do confronto estava prestes a se tornar mais íntimo, mais confinado e, consequentemente, mais letal a curta distância. O primeiro grande teste para a infantaria americana neste novo teatro de operações ocorreu em julho de 1943, com a invasão da Sicília. A ilha apresentava um terreno complexo, uma mistura de praias, colinas rochosas e cidades antigas com ruas estreitas e sinuosas. Aqui, os combates rapidamente se transformaram em uma série de confrontos de proximidade, onde a visibilidade era limitada e os encontros com o inimigo eram súbitos e violentos. Avançando para o continente, a campanha na Itália apenas intensificou essa realidade. A progressão ao longo da Península Italiana foi um processo lento e desgastante, uma guerra de atrito travada em vilarejos fortificados, vales estreitos e encostas de montanhas íngremes. Batalhas como as da linha Gustave em torno de Monte Cassino forçaram os soldados a lutar de casa em casa, de ruína em ruína, onde a distância de engajamento raramente ultrapassava 50 metros.
Em junho de 1944, com o desembarque na Normandia, a natureza do combate de infantaria foi novamente redefinida. Para além das praias, as tropas americanas encontraram o bocage, uma paisagem rural única composta por uma rede densa de campos pequenos, separados por sebes antigas e espessas que cresciam sobre aterros de terra. Este terreno fragmentado transformou a Normandia em um labirinto mortal. Cada campo era uma fortaleza em potencial, e cada sebe, uma emboscada à espera. A visibilidade era extremamente restrita, e as unidades maiores eram forçadas a se dividir em esquadras para navegar pelo terreno. O combate no bocage era uma sucessão de assaltos a curta distância contra posições inimigas bem escondidas, muitas vezes a apenas alguns metros de distância. A precisão de longo alcance de um fuzil padrão tornava-se secundária à capacidade de saturar uma área com fogo imediato ao virar uma esquina cega. O ápice deste tipo de confronto claustrofóbico veio no final de 1944 e início de 1945, na Batalha da Floresta de Urchen, na fronteira com a Alemanha. Este foi um dos combates mais longos e custosos para o exército americano em toda a guerra. A densa e escura floresta, combinada com o clima de inverno rigoroso, criava um ambiente de visibilidade quase nula. A artilharia inimiga, ao explodir nas copas das árvores, criava chuvas mortais de estilhaços de madeira e metal. O combate era reduzido a confrontos brutais entre pequenas unidades, muitas vezes sem saber a localização exata do inimigo até o primeiro disparo. Em Urchen, o controle do terreno era medido em árvores e clareiras, não em quilômetros. De Sicília à Itália, passando pelo labirinto da Normandia e pelo inferno de Urchen, um padrão claro emergiu. Estes não seriam campos de batalha abertos, onde a doutrina militar tradicional poderia ser aplicada sem adaptações. Eram ambientes que exigiam um novo tipo de guerra, uma guerra travada de perto, onde a velocidade da reação e o volume de fogo no primeiro segundo do contato eram os fatores decisivos para a sobrevivência e a vitória. Este cenário ditou a necessidade de uma ferramenta específica, uma arma capaz de dominar esses espaços confinados. A transição para estes campos de batalha confinados, da Sicília a Urchen, impôs uma reavaliação fundamental das táticas de infantaria. A doutrina militar, historicamente construída sobre a premissa de engajamentos à distância em terrenos abertos, viu-se subitamente inadequada. A precisão de um atirador a 300 metros, um pilar do treinamento de infantaria, perdeu sua primazia para a brutal eficiência do combate a queima-roupa. Nesses ambientes, a linha de visão era constantemente interrompida por muros, árvores ou pela curva de uma trincheira. O inimigo não era um alvo distante, mas uma ameaça que podia emergir a qualquer momento, a poucos passos de distância. O tempo de reação foi comprimido a um instante, e a sobrevivência passou a depender da capacidade de responder com força esmagadora nesse curtíssimo intervalo. O fuzil de ferrolho padrão, como o Kar 98K alemão, era uma ferramenta de precisão, capaz de atingir alvos com notável acurácia em longas distâncias. No entanto, sua cadência de tiro era ditada pela velocidade com que o soldado conseguia operar manualmente o mecanismo. Em um confronto súbito dentro de um prédio, esse ciclo de ejetar o cartucho usado e inserir um novo representava uma pausa fatal. Mesmo o fuzil semiautomático americano M1 Garand, embora superior em cadência ao seu rival alemão, foi projetado para disparos deliberados e precisos. Seu comprimento e peso tornavam desajeitado para manobrar em espaços apertados, e seu recuo dificultava o controle em disparos rápidos e sucessivos a curta distância. Nenhum desses fuzis foi otimizado para a tarefa específica de saturar um pequeno espaço com fogo instantâneo. Surgiu, portanto, uma necessidade tática fundamental, a capacidade de gerar um volume de fogo imediato. Não se tratava de uma barragem contínua, mas de uma explosão de poder de fogo concentrada nos primeiros 1 ou 2 segundos de um engajamento. O objetivo não era apenas neutralizar um único adversário, mas suprimir múltiplos alvos potenciais simultaneamente, negando ao inimigo a oportunidade de sequer levantar sua arma. Essa necessidade de volume imediato tornou-se a nova prioridade tática para as unidades que lideravam os assaltos. O soldado na ponta da lança precisava de uma arma que pudesse projetar uma parede de projéteis à sua frente, limpando o caminho para o resto da esquadra. Esta nova realidade do campo de batalha redefiniu o conceito de vitória. Em um assalto a uma posição fortificada, o sucesso ou o fracasso era determinado pela capacidade da força de ataque de dominar o espaço no momento do contato inicial. Se os defensores conseguissem disparar primeiro, mesmo com armas de cadência mais lenta, poderiam paralisar o avanço e infligir pesadas baixas. A iniciativa era tudo. A força que conseguisse estabelecer a superioridade de fogo, por mais breve que fosse, ganhava vantagem psicológica e tática para avançar e consolidar a posição. Nesses confrontos,
A sobrevivência não era do mais preciso, mas do mais rápido. A vitória era decidida no primeiro segundo do contato. A infantaria precisava de uma ferramenta que pudesse dominar esses primeiros segundos cruciais, uma arma compacta, controlável e capaz de entregar uma quantidade decisiva de poder de parada exatamente onde e quando era mais necessário. A resposta para este dilema tático já existia no arsenal americano, embora sua origem estivesse longe dos campos de batalha da Europa. Era a submetralhadora Thompson. Nascida no final da Primeira Guerra Mundial, mas famosa nas ruas das cidades americanas durante a Lei Seca, a Tommy Gun original era uma arma complexa e cara, associada mais a confrontos criminosos do que a operações militares. Contudo, a necessidade urgente da guerra forçou uma reavaliação de seu potencial. Engenheiros e projetistas do exército americano trabalharam para simplificar seu design, transformando a arma icônica em uma ferramenta de combate eficiente produzida em massa, especificamente nos modelos M1 e, posteriormente, M1A1. Para o uso militar, a Thompson foi despida de seus elementos mais caros e complexos. O freio de boca Kutz, que reduzia a subida do cano, foi removido. A empunhadura vertical dianteira, marca registrada do modelo de Gangster, foi substituída por um guarda-mão horizontal, mais simples e robusto. O cano aletado, projetado para dissipar calor, deu lugar a um cano liso, mais fácil de fabricar. Internamente, a mudança mais significativa foi a eliminação do complexo sistema de travamento Bliss, um mecanismo de retardo que se mostrou desnecessário para o funcionamento da arma com cartucho .45 ACP. O resultado foi uma submetralhadora mais barata, mais rápida de produzir e, crucialmente, mais confiável nas condições adversas de um campo de batalha, como a lama e a poeira da Europa. Este design simplificado não comprometeu sua eficácia. Pelo contrário, focou em suas qualidades essenciais para o combate de infantaria. Com um peso de quase 5 kg descarregada, a Thompson era uma arma substancial. Construída em aço usinado e madeira maciça, sua massa ajudava o soldado a controlar o recuo durante o fogo automático, permitindo que rajadas curtas fossem disparadas com uma precisão funcional a curta distância. O som de seu disparo era distinto, um ruído grave e ritmado, mais lento que o de outras submetralhadoras, que se tornou inconfundível nos campos de batalha. Ela era alimentada por carregadores tipo cofre, com capacidade para 20 ou 30 cartuchos. Embora o icônico carregador de tambor de 50 tiros fosse famoso, ele se mostrou pesado, barulhento e propenso a falhas em combate, sendo rapidamente substituído pelos carregadores retos, mais práticos e confiáveis. Foi essa arma redesenhada, a Thompson militar, que chegou às mãos das tropas americanas na Europa. Ela representava a solução direta para o problema do combate em espaços confinados. Onde um fuzil era longo e desajeitado, a Thompson era relativamente compacta. Onde um fuzil de ferrolho era lento, a Thompson oferecia uma cadência de fogo de mais de 600 tiros por minuto. E onde a munição de fuzil podia perfurar paredes e continuar sua trajetória, o pesado projétil .45 ACP entregava toda sua energia no alvo, garantindo um poder de parada decisivo a distâncias de até 50 metros. Nas mãos de um soldado liderando um assalto a uma trincheira, a um porão ou a um ninho de metralhadora, a Thompson não era apenas uma arma. Era a ferramenta que dava às esquadras americanas a vantagem letal que precisavam para dominar o primeiro e mais crítico segundo do contato. A doutrina militar alemã, forjada nas vastas frentes da Primeira Guerra Mundial e aperfeiçoada nos primeiros anos da Segunda, priorizava a disciplina do fogo e a precisão do atirador individual. O soldado de infantaria alemão era equipado primariamente com Karabiner 98K, um fuzil de ferrolho que era um exemplo de engenharia, robusto, confiável e extremamente preciso em distâncias médias e longas. Sua munição, o cartucho 7.92x 57mm Mauser, era potente e possuía um alcance efetivo considerável. A filosofia por trás dessa escolha era clara. Cada soldado era um atirador treinado, e cada disparo deveria ser deliberado e certeiro. O poder de fogo principal da esquadra era concentrado na metralhadora, a MG-34 ou a temida MG-42, com os fuzileiros atuando em apoio, eliminando alvos específicos e protegendo os flancos da posição da metralhadora. Em um campo de batalha aberto, esse sistema era formidável e altamente eficaz. Contudo, nos labirintos de Sebes da Normandia ou nas ruas destruídas de uma cidade italiana, essa metodologia revelava uma vulnerabilidade crítica: o tempo. A operação de um fuzil de ferrolho é um processo mecânico e deliberado. Após cada disparo, o soldado precisava executar uma sequência de 4 movimentos manuais: levantar a alavanca do ferrolho, puxá-la para trás para ejetar o cartucho vazio, empurrá-la para frente para carregar uma nova munição e, finalmente, travá-la para baixo.
Um soldado bem treinado podia realizar este ciclo em pouco mais de um segundo. Mas em um confronto a 10 metros de distância, um segundo era uma eternidade. Essa pausa, inerente ao design da arma, criava uma janela de oportunidade fatal para qualquer adversário capaz de responder com maior velocidade. Em contraste direto, a doutrina tática americana, moldada pelas novas realidades do combate de proximidade, encontrou sua expressão na submetralhadora Thompson. A abordagem não era centrada na precisão de um único projétil, mas na supressão esmagadora através do volume de fogo. Quando um soldado americano, armado com uma Thompson, encontrava um inimigo em um espaço confinado, sua resposta era instantânea e contínua. Ao invés de um único disparo, ele podia descarregar uma rajada curta de 3 a 5 tiros em uma fração de segundo. Naquele mesmo segundo que um soldado alemão levava para operar seu ferrolho, a Thompson podia colocar entre 10 e 12 projéteis de calibre .45 no ar. Era uma equação tática fundamentalmente diferente. A eficácia dessa disparidade era mais evidente no momento do primeiro contato. Imagine um soldado alemão e um americano virando a mesma esquina simultaneamente. O alemão precisava identificar o alvo, alinhar sua mira, disparar e então iniciar o ciclo de recarga manual. Nesse intervalo, o soldado americano já teria saturado a área à sua frente com uma barragem de fogo. O objetivo da Thompson não era apenas acertar o primeiro tiro, mas garantir que o inimigo não tivesse a chance de disparar o seu. A rajada da submetralhadora forçava o adversário a buscar cobertura, interrompia seu processo de mira e quebrava sua capacidade de retaliar de forma organizada. No aperto das valas e no caos da limpeza de um prédio, a cadência de fogo da Thompson cortava a reação alemã pela raiz, antes mesmo que ela pudesse começar. Esta não era uma simples comparação entre duas armas, era o choque entre duas filosofias de combate. De um lado, a precisão metódica, do outro, a saturação imediata. E nos campos de batalha claustrofóbicos de 1943 a 1945, o tempo estava do lado da rajada. Para compreender a anatomia deste impacto tático, é preciso analisar os números que definiam a submetralhadora Thompson e a transformavam na ferramenta ideal para o combate de proximidade. A superioridade da arma não era um acaso, mas o resultado direto de um conjunto de especificações técnicas que se alinhavam perfeitamente às necessidades do campo de batalha. O primeiro e mais evidente desses números era sua cadência de fogo. O modelo militar M1A1 operava uma taxa cíclica de aproximadamente 600 a 700 disparos por minuto. Isso se traduz em cerca de 10 a 12 projéteis por segundo. Essa cadência representava um equilíbrio notável. Era rápido o suficiente para saturar uma área e suprimir múltiplos alvos em um instante, mas, crucialmente, era lento bastante para permanecer controlável. Diferente da cadência extremamente alta da MG-42 alemã, que podia ser difícil de dominar em rajadas curtas, a Thompson permitia que um soldado treinado disparasse sequências de 2 ou 3 tiros com precisão funcional, colocando os projéteis no alvo sem desperdiçar munição ou perder o controle da arma. O segundo fator decisivo era o calibre. A Thompson disparava o cartucho .45 ACP, um projétil projetado para pistolas, caracterizado por ser grande, pesado e subsônico. Com um peso de 230 grãos, ele viajava a uma velocidade relativamente baixa em comparação com as munições de fuzil. Essa característica limitava seu alcance efetivo a cerca de 50 metros, tornando-o inadequado para combates em campo aberto. No entanto, a curta distância, essa suposta desvantagem se convertia em sua maior força, um poder de parada imenso. Devido à sua massa e diâmetro, o projétil .45 transferia uma quantidade massiva de energia cinética ao atingir o alvo, resultando em um choque incapacitante imediato. Em um confronto dentro de um cômodo ou em uma trincheira, onde o objetivo era neutralizar a ameaça instantaneamente, essa capacidade era mais valiosa do que o alcance ou a velocidade. Essa combinação de massa e energia também conferia ao projétil uma penetração decisiva em obstáculos leves, um detalhe crucial no combate urbano e em terrenos complexos. Embora não fosse capaz de perfurar blindagens ou paredes de alvenaria espessas, o .45 ACP atravessava com facilidade as formas de cobertura mais comuns encontradas nesses cenários: portas de madeira, divisórias de gesso, móveis e a vegetação densa das sebes. Para um soldado liderando um assalto, isso significava que um inimigo buscando refúgio atrás de uma porta ou de uma barricada improvisada não estava seguro. A Thompson podia limpar um caminho, suprimindo o inimigo mesmo quando ele não estava diretamente visível. A capacidade de sustentar esse fogo era garantida pelos seus carregadores. Os modelos militares utilizavam principalmente carregadores tipo cofre, com capacidade para 20 ou 30 cartuchos. O carregador de 20 tiros era mais curto,
leve e comprovadamente mais confiável em condições adversas. O de 30 tiros, introduzido posteriormente, oferecia maior poder de fogo, mas seu comprimento extra podia torná-lo desajeitado ao atirar deitado. Em alguns casos, era mais suscetível a problemas de alimentação. A escolha entre eles era uma troca tática, mas ambos forneciam ao soldado munição suficiente para dominar os primeiros segundos críticos de um confronto antes de precisar recarregar. Juntos, estes números, uma cadência controlável, um calibre com enorme poder de parada, uma penetração eficaz em coberturas leves e uma capacidade de munição adequada, compunham a anatomia de uma arma que não era apenas uma peça de aço e madeira, mas uma solução matemática para os problemas táticos mais urgentes da infantaria americana. Para ir além dos números e das especificações técnicas, é preciso compreender o impacto físico e imediato que a submetralhadora Thompson exercia sobre o campo de batalha. A sua eficácia não residia apenas em sua cadência de tiro ou no poder de parada de sua munição, mas na forma como sua operação dominava completamente o ambiente sensorial de um confronto a curta distância. Para os soldados que a operavam e para aqueles que enfrentavam, a Thompson não era apenas uma arma, era uma presença avassaladora, definida por um conjunto único de estímulos visuais, sonoros e olfativos que sinalizavam a natureza do combate que estava prestes a se desenrolar. A experiência de um assalto com a Thompson era, em sua essência, uma sobrecarga sensorial projetada para quebrar a coesão e a vontade de lutar do inimigo. O som era o seu elemento mais distintivo. O disparo da Thompson não produzia o estalo agudo e de alta velocidade de um fuzil, nem o som rasgante e contínuo de uma metralhadora rápida. Em vez disso, gerava um ruído grave, percussivo e deliberado, frequentemente descrito como um martelar. Essa assinatura sonora, resultante da combinação de seu pesado ferrolho e da munição subsônica .45 ACP, era inconfundível. Em espaços confinados como as trincheiras da Normandia ou os corredores de um prédio em ruínas na Itália, esse som era amplificado de forma dramática. O eco abafado corria pelo zigue-zague da vala, cada disparo reverberando nas paredes de terra e concreto. Essa acústica criava a impressão de um volume de fogo ainda maior do que o real, um efeito psicológico que desorientava os defensores e mascarava o número exato de atacantes. O som do ferrolho pesado ciclando, um clac-clac metálico e rítmico, era audível entre as rajadas, adicionando uma camada mecânica a essa trilha sonora da conquista de terreno. Visualmente, o efeito da Thompson era igualmente impressionante. Os projéteis pesados de calibre .45, ao atingirem o solo, paredes de madeira ou sacos de areia, não perfuravam de forma limpa. Eles arrancavam grandes lascas e levantavam nuvens de detritos. Em um assalto a uma trincheira, cada rajada curta era acompanhada por estilhaços de terra batida subindo no ar, um efeito visual que confirmava a supressão do alvo. A fumaça expelida pelo cano após alguns disparos, densa e com odor característico, pairava no ar estagnado dos porões e bunkers, reduzindo a visibilidade e adicionando uma camada de caos ao confronto. Em condições de pouca luz, como durante o amanhecer ou no interior escuro da floresta de Urchin, o clarão do cano era uma breve e ofuscante explosão de luz, que denunciava a posição do atirador, mas também servia para cegar momentaneamente o inimigo. A experiência era completada pelo cheiro e pela sensação física. O odor que preenchia o ar não era apenas o da pólvora queimada, era uma mistura mais complexa. Era o cheiro de cordite quente misturado com o óleo lubrificante que escorria do mecanismo da arma sob o calor do fogo contínuo. Esse cheiro de pólvora oleosa impregnava o uniforme do soldado e o próprio ambiente, tornando-se o perfume onipresente do combate de proximidade. Para o operador, a arma transmitia uma sensação de força bruta e controlada. O seu peso substancial ajudava a absorver o recuo, que não era um coice agudo, mas um empurrão firme e ritmado contra o ombro. Sentir o ferrolho ciclando, o calor irradiando do cano e a vibração da arma em suas mãos conectava o soldado diretamente à força que ele estava projetando. Este conjunto de sensações, o som martelado, os impactos visíveis, o cheiro de óleo e pólvora, formava a realidade visceral do combate com a Thompson, transformando táticas e estatísticas em uma experiência física inesquecível. A teoria tática que favorecia o volume de fogo imediato encontrou seu primeiro grande campo de provas em julho de 1943, com o início da invasão aliada da Sicília, sob o codinome Operação Husky. Este foi o primeiro passo em larga escala na Europa continental para as forças americanas, e o terreno que encontraram validou imediatamente a necessidade de uma arma especializada em combate de proximidade. As cidades e vilarejos sicilianos, com sua arquitetura antiga, apresentavam um desafio tático complexo: ruas estreitas e sinuosas, becos sem saída e edifícios de pedra com paredes espessas, cujas janelas e portas se transformavam em posições defensivas ideais para o inimigo. Nestes ambientes,
A longa distância de engajamento dos fuzis se tornava irrelevante. A batalha era decidida em corredores, escadarias e pequenos pátios internos. Foi neste cenário que a submetralhadora Thompson provou seu valor pela primeira vez em grande escala no teatro europeu. O fuzil padrão M1 Garand, embora excelente em campo aberto, era longo e desajeitado para manobrar rapidamente nos cantos apertados dos edifícios. A necessidade de limpar cada cômodo, um por um, exigia uma ferramenta mais compacta e com maior poder de fogo instantâneo. O soldado na ponta da esquadra, armado com a Thompson, tinha a tarefa de ser o primeiro a entrar. Sua função não era mirar em um alvo específico, mas saturar o espaço com uma rajada curta e controlada no momento em que cruzava a porta. Essa barragem de projéteis .45 ACP suprimia qualquer resistência imediata, permitindo que o resto da unidade entrasse e assegurasse o local. A eficácia dessa tática se espalhou rapidamente, e a demanda pela arma entre as unidades de infantaria aumentou. Avançando para o continente, a campanha na Itália apenas reforçou essa lição. A progressão ao longo da península foi um processo lento e brutal, uma guerra de atrito travada em terreno montanhoso e em centros urbanos densamente povoados que haviam sido transformados em fortalezas. Batalhas em cidades como Salerno, Nápoles e, mais tarde, ao longo da linha Gustav, foram definidas por combates de casa em casa. Cada rua, cada prédio, cada porão precisava ser tomado em assaltos de infantaria a curtíssima distância. Os soldados alemães, entrincheirados em ruínas, utilizavam suas metralhadoras MG-42 para cobrir as ruas, forçando os americanos a avançar por dentro das edificações, abrindo buracos nas paredes para se mover de uma casa para outra. Neste labirinto de concreto e escombros, a Thompson tornou-se a arma de escolha para os líderes de esquadra e as tropas de assalto. Sua capacidade de penetrar portas de madeira e outras coberturas leves era inestimável. Uma posição defensiva inimiga montada atrás de uma barricada de móveis podia ser neutralizada por uma rajada que atravessava a cobertura improvisada. A arma era pesada, mas sua robustez e confiabilidade em ambientes empoeirados e repletos de detritos a tornavam ideal para as condições encontradas. A campanha italiana, com sua natureza desgastante e claustrofóbica, serviu como batismo de fogo definitivo para a doutrina americana de combate de proximidade. A experiência adquirida nas ruas da Sicília e da Itália solidificou o papel da Thompson no pelotão de infantaria, não como uma arma de uso geral, mas como uma ferramenta especializada e essencial, a chave para destrancar as posições inimigas mais fortificadas e inacessíveis. A lição era clara: onde o espaço era mínimo e o tempo de reação era tudo, a Thompson entregava a superioridade de fogo necessária para avançar. Se a campanha italiana demonstrou a eficácia da Thompson em ambientes urbanos, a invasão da Normandia, a partir de junho de 1944, apresentou um desafio tático de natureza completamente distinta, mas igualmente claustrofóbica. Após o desembarque bem-sucedido nas praias, as forças americanas avançaram para o interior e encontraram o bocage. Não se tratava de simples cercas vivas, mas de um sistema defensivo natural, aperfeiçoado ao longo de séculos. Eram muralhas vegetais densas, com até 3 metros de altura, crescendo sobre antigos aterros de terra que delimitavam campos agrícolas. Esta paisagem transformou a zona de combate num labirinto de corredores verdes e campos isolados, onde a visibilidade raramente ultrapassava 20 ou 30 metros. As longas linhas de tiro, que favoreciam a precisão dos fuzis de infantaria como o M1 Garand e o Kar 98K alemão, simplesmente não existiam. Neste cenário, a doutrina militar tradicional foi subvertida. Cada campo tornava-se uma arena isolada, e cada esquina de sebe, um ponto de emboscada mortal. As forças alemãs, experientes em táticas defensivas, exploraram o terreno com maestria. Ninhos de metralhadora MG-42 eram posicionados em esquinas estratégicas, capazes de varrer um campo inteiro ou uma estrada fundada com poder de fogo devastador. Para a infantaria americana, avançar significava expor-se a um fogo cruzado vindo de direções invisíveis. A sobrevivência e o avanço dependiam da capacidade de vencer o confronto nos primeiros instantes de contato. Foi aqui que a submetralhadora Thompson emergiu como um instrumento fundamental para quebrar o impasse tático do bocage. Seu tamanho relativamente compacto permitia que o soldado manobrasse com mais agilidade nas passagens estreitas e valas ao longo das sebes, algo difícil de fazer com um fuzil mais longo. Contudo, sua principal vantagem era o volume de fogo imediato. Quando uma esquadra americana dobrava uma esquina cega e se deparava com um ninho de metralhador alemão a poucos metros, não havia tempo para um tiro de precisão. A reação precisava ser instantânea. Uma rajada supressiva da Thompson forçava os defensores a baixarem a cabeça, ganhando segundos cruciais para que o resto da unidade pudesse reagir,
lançar granadas ou posicionar sua própria metralhadora leve, a BAR. A capacidade do projétil. 45 ACP de atravessar a folhagem densa e pequenas barreiras de madeira também era uma vantagem tática, negando ao inimigo a cobertura completa que ele acreditava ter. Era a ferramenta perfeita para abrir caminho no labirinto de Sebes. O soldado com a Thompson, geralmente o líder da esquadra ou o homem da ponta, assumia a função de abridor de portas. Sua tarefa não era necessariamente eliminar todos os inimigos com a primeira rajada, mas criar uma brecha através da supressão, permitindo que a força de assalto se movesse para uma posição de vantagem. O som característico da arma, o martelar grave ecoando entre as sebes, tornou-se um sinal de assalto iminente, uma declaração de que a iniciativa estava sendo tomada. A luta no bocage foi uma campanha de atrito, vencida metro a metro, sebe a sebe. E em cada um desses pequenos e brutais confrontos, a capacidade da Thompson de dominar o espaço imediato provou ser um fator decisivo, permitindo que a infantaria americana superasse um dos terrenos defensivos mais formidáveis da Segunda Guerra Mundial. Após os labirintos de Sebes da Normandia, o exército americano enfrentou um ambiente de combate ainda mais restritivo e perigoso. No final de 1944 e início de 1945, na fronteira com a Alemanha, estendia-se a floresta de Urchen. Este não era um campo de batalha convencional. Era um inferno verde e escuro, um terreno que neutralizava muitas das vantagens tecnológicas e táticas dos aliados. A batalha travada ali se tornaria uma das mais longas e custosas para as forças americanas em toda a guerra, um teste brutal para a resistência da infantaria e para a adequação de seu armamento em condições extremas. A floresta era incrivelmente densa, com árvores altas que formavam um dossel fechado, bloqueando a luz solar e criando uma penumbra perpétua, mesmo ao meio-dia. O terreno era acidentado, cortado por ravinas íngremes e riachos, e o clima de outono e inverno trazia chuva constante, neve e lama, que tornavam qualquer movimento lento e exaustivo. Neste ambiente, a visibilidade era frequentemente reduzida a poucos metros. O inimigo, composto por veteranos alemães entrincheirados, era praticamente invisível, escondido em tocas camufladas e posições defensivas bem preparadas. O combate em Urchen raramente envolvia linhas de frente claras. Era uma série de encontros súbitos e violentos entre pequenas unidades. A ameaça era onipresente e tridimensional. Um perigo adicional e constante vinha de cima. A artilharia inimiga, ao explodir nas copas das árvores, criava um efeito conhecido como triburs, projetando para baixo uma chuva letal de estilhaços de metal e fragmentos de madeira sobre uma vasta área. Esta tática tornava as trincheiras abertas inúteis e forçava os soldados a se abrigarem em abrigos cobertos, aumentando a sensação de claustrofobia. Para o fuzileiro americano, a precisão de longo alcance do M1 Garand era de pouca utilidade. O inimigo raramente era visto antes de abrir fogo a queima-roupa. A sobrevivência dependia da reação instantânea a um som, ao movimento fugaz na penumbra ou ao clarão de um disparo. Foi neste cenário de visibilidade quase nula que a submetralhadora Thompson demonstrou sua versatilidade de forma decisiva. Sua função tática foi redefinida mais uma vez. Não era mais apenas a ferramenta para limpar um cômodo ou suprimir uma posição em uma sebe. Em Urchen, tornou-se um instrumento de sobrevivência reativa. O soldado armado com a Thompson não tinha o luxo de procurar um alvo. Ele atirava instintivamente na direção da ameaça percebida. O volume de fogo da arma era essencial para suprimir inimigos escondidos a poucos metros de distância. Uma rajada curta na base de uma árvore suspeita ou em um monte de folhagem podia forçar um defensor a se revelar ou a interromper seu fogo, dando à esquadra americana a fração de segundo necessária para buscar cobertura ou retaliar. O combate na floresta era uma guerra de nervos, travada contra um adversário invisível. A capacidade de projetar uma parede de projéteis .45 em uma área restrita era a única maneira de contestar o controle do inimigo sobre o terreno imediato. A Thompson, mais curta e manejável que um fuzil, permitia ao soldado reagir mais rapidamente em meio à vegetação densa. A batalha na floresta de Urchen foi a prova final da validade do conceito de poder de fogo de proximidade. Ela demonstrou que, mesmo nas condições mais adversas e claustrofóbicas, onde a tecnologia e as táticas convencionais falhavam, a capacidade de um único soldado dominar o espaço imediato com um volume de fogo controlável permanecia um fator fundamental para a vitória e, acima de tudo, para a sobrevivência. A eficácia da Thompson nos cenários de combate de proximidade não passou despercebida pelo alto comando americano. Se para a infantaria regular a arma era uma ferramenta valiosa, para as unidades de elite do exército, ela se tornou um componente essencial e definidor de suas táticas. Grupos como os US Army Rangers e os paraquedistas da 82ª e 101ª Divisões Aerotransportadas,
cujas missões frequentemente envolviam assaltos rápidos, operações atrás das linhas inimigas e a captura de objetivos de alto valor, reconheceram na submetralhadora a solução ideal para os desafios que enfrentariam. Estas não eram unidades destinadas a manter uma linha defensiva. Sua função era atacar, romper e desorganizar o inimigo em seu próprio território, onde cada confronto seria, por natureza, súbito e violento. A dotação de armamento para estas unidades de elite seguia uma lógica pragmática, focada na maximização da letalidade e eficiência para missões específicas. Enquanto um soldado de infantaria padrão poderia precisar de seu fuzil M1 Garand para engajamentos a 200 ou 300 metros, um ranger escalando os penhascos de Pointe du Hoc ou um paraquedista saltando sobre a Normandia sabia que seu primeiro combate provavelmente aconteceria a menos de 20 metros. Nessas condições, a precisão de longo alcance era um luxo. O poder de fogo esmagador a curta distância era uma necessidade. Por essa razão, as Thompsons eram distribuídas de forma prioritária para essas tropas. Em muitas esquadras de paraquedistas e rangers, a proporção de submetralhadoras era significativamente maior do que nas unidades de infantaria convencionais, refletindo a natureza de suas operações. Foi dentro dessas unidades de vanguarda que a Thompson ganhou um apelido tático que definia perfeitamente sua função: a chave. O primeiro homem a cruzar uma porta, a dobrar uma esquina em uma trincheira ou a entrar em um bunquer inimigo enfrentava o maior risco. Sua sobrevivência, e o sucesso de todo o assalto, dependia de sua capacidade de dominar o espaço instantaneamente. Para estas tropas, a Thompson era a ferramenta que abria a primeira porta, a chave que destrancava a resistência inicial e permitia que o resto da equipe entrasse e consolidasse a posição. O soldado na ponta, armado com a submetralhadora, não era apenas um fuzileiro, ele era o ariete humano da esquadra. Sua rajada inicial era o golpe que quebrava a fechadura, criando a brecha necessária para a vitória. Essa doutrina foi posta à prova em algumas das operações mais críticas da guerra. Durante os desembarques do dia D, os paraquedistas da 101ª e 82ª, espalhados por trás das linhas inimigas, formaram pequenos grupos de combate e realizaram assaltos a entroncamentos, pontes e baterias de artilharia alemãs. Em confrontos como o assalto-bateria de Brecourt Manor, a capacidade de pequenas unidades de suprimir posições inimigas bem defendidas com volume de fogo concentrado de submetralhadoras foi um fator decisivo. Da mesma forma, os Rangers, após escalarem os penhascos em Pointe du Hoc, usaram suas Thompsons para limpar sistematicamente a complexa rede de casamatas e trincheiras de concreto alemãs. Em cada um desses cenários, a arma funcionou exatamente como projetado, como a chave para resolver um problema tático imediato e letal. O uso da Thompson como chave maximizava o choque e a velocidade, dois princípios fundamentais das operações de forças especiais. Ao neutralizar a resistência no ponto de entrada, a equipe de assalto podia manter o ímpeto, explorando a desorientação do inimigo para avançar rapidamente e garantir o objetivo antes que uma defesa coordenada pudesse ser organizada. Para os Rangers e paraquedistas, a Thompson não era apenas uma questão de preferência pessoal por uma arma ou outra. Era um componente fundamental da sua doutrina tática, uma ferramenta especializada cuja função estava perfeitamente alinhada com a natureza agressiva e de alto risco de suas missões. Ela era a garantia de que, ao encontrar a primeira porta trancada, eles teriam em mãos a chave certa para abri-la. A consequência tática mais direta e vital do uso da Thompson em combate manifestava-se na neutralização de posições fortificadas, em especial os ninhos de metralhadora alemães. A metralhadora alemã, principalmente a MG-42, era a âncora da linha defensiva inimiga. Com uma cadência de tiro que podia exceder 1.200 disparos por minuto, uma única MG-42 bem posicionada era capaz de mobilizar o avanço de uma companhia inteira, criando uma zona de morte intransponível em campo aberto. Para qualquer unidade de infantaria americana, o avanço dependia diretamente da capacidade de silenciar essas posições cruciais de forma rápida e eficiente. A doutrina padrão para neutralizar tal posição era baseada no princípio de fogo e movimento, um processo metódico que exigia coordenação precisa entre os elementos da esquadra. A tática começava com a identificação da posição da metralhadora. Uma vez localizada, o elemento de apoio de fogo da esquadra, geralmente centrado no fuzil automático Browning, ou BAR, abria fogo contínuo contra o alvo. O objetivo deste fogo de base não era necessariamente destruir a posição, mas suprimi-la, forçando a tripulação alemã a baixar a cabeça e reduzindo a precisão de seus disparos. Sob a cobertura deste fogo supressivo, o elemento de assalto, composto por 3 ou 4 soldados, iniciava seu avanço, movendo-se de uma cobertura para outra para se aproximar do flanco do ninho de metralhadora. Era na fase final deste avanço, nos últimos e mais perigosos 20 a 30 metros,
que a submetralhadora Thompson assumia seu papel crítico e insubstituível. O soldado armado com a Thompson era a ponta de lança do elemento de assalto. Sua função era fornecer o que se tornou conhecido como fogo de assalto em movimento. Enquanto Barr mantinha supressão à distância, o operador da Thompson, ao se aproximar da posição inimiga, levantava-se da cobertura e disparava rajadas curtas e controladas diretamente contra a abertura da casamata ou a área geral da metralhadora. Seu objetivo não era um tiro de precisão cirúrgica para eliminar a tripulação, mas sim gerar uma barragem de fogo supressivo esmagadora e imediata a curtíssima distância. O impacto contínuo dos projéteis pesados de calibre .45 na estrutura da posição, fosse ela de terra, sacos de areia ou concreto, criava um efeito físico e psicológico devastador sobre os defensores. O barulho ensurdecedor, os estilhaços e a poeira levantados pela barragem da Thompson tornavam impossível para a tripulação da MG-42 levantar a cabeça e operar sua arma de forma eficaz, mesmo que por poucos segundos. Essa janela de tempo, comprada pela rajada da submetralhadora, era tudo que o elemento de assalto precisava. A supressão intensa e próxima permitia que um granadeiro se aproximasse o suficiente para lançar uma ou duas granadas de fragmentação diretamente dentro da posição inimiga. A detonação das granadas finalizava o assalto, neutralizando a tripulação e silenciando a metralhadora. A neutralização de um único ninho de metralhadora não era uma vitória isolada. Era o evento que destravava o campo de batalha, liberando o avanço de um pelotão inteiro e, por vezes, de toda a companhia. A rajada supressiva da submetralhadora, portanto, não era apenas uma ação ofensiva. Era a ferramenta que quebrava o impasse tático, comprando os segundos necessários para a vitória. A captura de uma posição inimiga raramente representava o fim do combate. Pelo contrário, os momentos que se seguiam ao assalto inicial eram frequentemente os mais perigosos e caóticos. A esquadra atacante, exaurida pelo esforço físico e com a adrenalina em declínio, encontrava-se em território desconhecido, com munição baixa e desorganizada. Era precisamente nesta janela de vulnerabilidade que a doutrina militar alemã se mostrava mais eficaz, baseada no princípio do contra-ataque imediato, ou *G***. Este princípio ditava que uma posição perdida deveria ser retomada o mais rápido possível, antes que o inimigo tivesse tempo de se entrincheirar, redistribuir munição e estabelecer uma defesa coesa. O sucesso de um *G*** dependia inteiramente da velocidade e do choque, explorando a desorientação momentânea dos atacantes. Neste intervalo crítico, que durava de 30 segundos a poucos minutos, a submetralhadora Thompson revelava seu valor defensivo de forma decisiva. Enquanto a maioria dos soldados da esquadra americana procurava freneticamente por novas posições de cobertura, recarregava os pentes de 8 cartuchos de seus fuzis M1 Garand ou cuidava dos feridos, um único soldado armado com a Thompson podia estabelecer uma base de fogo instantânea e flexível. Ele não precisava de um tripé ou de um assistente, como uma equipe de metralhadora. Sua arma, alimentada por um carregador de 20 ou 30 tiros, estava pronta para ação imediata. Ele podia se mover rapidamente de uma janela para uma brecha na parede, ou para uma curva na trincheira recém-conquistada, cobrindo os ângulos mais prováveis de aproximação do inimigo. A resposta alemã precisava ser instantânea para ter sucesso. Contudo, ao tentarem se reorganizar para lançar o assalto, os soldados alemães eram recebidos por rajadas curtas e precisas de calibre .45. O som grave e martelado da arma, ecoando de dentro da posição que acabaram de perder, era um sinal inequívoco de que a defesa já estava sendo montada com poder de fogo automático. Essa supressão imediata tinha um efeito paralisante. Soldados que tentavam avançar eram forçados a buscar cobertura. Oficiais e suboficiais que tentavam gritar ordens e coordenar o movimento eram suprimidos antes que pudessem formar uma linha de assalto coesa. A iniciativa, que deveria pertencer aos contra-atacantes, era roubada por um único ponto de defesa móvel e agressivo. Essa supressão, mesmo que vinda de uma única arma, concedia ao resto da esquadra americana os segundos vitais necessários para se reorganizar. Enquanto o operador da Thompson mantinha o inimigo imobilizado, os outros fuzileiros podiam recarregar, posicionar seu fuzil automático Browning, BAR, em um ponto de apoio e começar a estabelecer campos de tiro coordenados. O contra-ataque alemão não era derrotado por uma defesa massiva e entrincheirada, mas sim desmantelado em sua fase de formação. A Thompson funcionava como um disjuntor tático, quebrando o ritmo e o ímpeto do inimigo. A oportunidade de explorar a vulnerabilidade americana se fechava quase tão rapidamente quanto se abria. O que deveria ser um assalto rápido e violento era reduzido a uma troca de tiros hesitante, na qual os alemães agora estavam em desvantagem, atacando uma posição que já respondia com fogo organizado. A oportunidade tática do inimigo se fechava.
Os contra-ataques perdiam o timing antes mesmo de começar. Ao final da Segunda Guerra Mundial, as lições táticas aprendidas nos campos de batalha da Europa remodelaram a doutrina militar para as décadas seguintes. A experiência com a submetralhadora Thompson, em particular, deixou uma marca indelével no pensamento estratégico americano e de seus aliados. A arma demonstrou, de forma conclusiva, o valor inestimável de colocar um volume de fogo automático e controlável nas mãos do soldado individual. Esta constatação representou uma quebra de paradigma fundamental, cujas consequências definiriam a natureza do armamento de infantaria pelo resto do século XX além. Antes da guerra, a filosofia predominante dividia claramente as funções. O fuzileiro padrão era um atirador de precisão, equipado com um fuzil de ferrolho ou semiautomático, enquanto o poder de fogo automático era concentrado em uma única arma de apoio por esquadra, como o fuzil automático Browning. A Thompson subverteu essa lógica. Ela provou que um único combatente, em um momento crítico do assalto ou da defesa, poderia gerar uma supressão de fogo que antes exigia uma arma de apoio dedicada. No entanto, a Thompson e outras submetralhadoras da sua era possuíam uma limitação fundamental: o uso de cartuchos de pistola. Seu alcance efetivo era restrito a menos de 100 metros, tornando-as inadequadas como arma principal para o soldado de infantaria, que ainda precisava engajar alvos a distâncias maiores. O desafio do pós-guerra era, portanto, conciliar estas duas realidades: a necessidade de alcance e precisão de um fuzil com a capacidade de supressão a curta distância de uma submetralhadora. O objetivo era criar uma única arma que pudesse desempenhar ambas as funções de forma eficaz. A solução para este dilema já havia sido esboçada pelos alemães durante o conflito com o desenvolvimento do Sturmgewehr 44, o primeiro fuzil de assalto verdadeiro. Sua inovação central foi o uso de um cartucho intermediário, o 7.92x 33mm Kurs, que era menos potente que um cartucho de fuzil padrão, mas significativamente mais potente e com maior alcance que um cartucho de pistola. Este conceito permitia que uma única arma, operada por um único soldado, fosse controlável em fogo automático e, ao mesmo tempo, precisa em disparos semiautomáticos a distâncias de até 300 metros. Este conceito se tornou a base para a próxima geração de armamentos militares. A União Soviética, analisando as lições dos combates em massa na frente oriental, onde a submetralhadora PPSH-41 desempenhou um papel similar ao da Thompson, rapidamente adotou a filosofia com o desenvolvimento do AK-47. Nos países da OTAN, a transição foi mais gradual, mas culminou na adoção de armas como o fuzil FN-FAL e, posteriormente, o M16 americano. Cada um desses fuzis de assalto, que se tornaram um padrão global, é um herdeiro direto do legado da cadência estabelecido pela Thompson. A lição de que o volume de fogo controlável para o soldado individual era um multiplicador de força decisivo mudou para sempre a composição dos pelotões de infantaria. A era do fuzileiro equipado apenas com uma arma de tiro único estava terminada. A nova doutrina, nascida no caos dos combates de proximidade na Europa, ditava que cada soldado deveria ter a capacidade de responder com uma cadência de fogo que pudesse suprimir, assaltar e defender. A Thompson não foi o ponto final dessa evolução, mas foi o catalisador que tornou essa transformação inevitável. A jornada da infantaria americana de 1943 a 1945, desde as ruas estreitas da Sicília até a escuridão da floresta de Urchin, foi definida por uma mudança fundamental na natureza da guerra. O combate deixou de ser uma questão de longas distâncias em campos abertos para se tornar uma sucessão de confrontos brutais em espaços confinados, onde a vitória ou a derrota eram decididas em frações de segundo. Neste novo paradigma, a precisão de um único disparo cedeu sua primazia à capacidade de gerar um volume de fogo imediato e esmagador. A submetralhadora Thompson, com sua cadência controlável e o poder de parada do calibre .45 ACP, provou ser a resposta definitiva para este desafio tático. Ela não foi apenas uma arma, mas a materialização de uma nova doutrina, focada em dominar o instante inicial de cada confronto. Analisando seu impacto, fica claro que a contribuição da Thompson transcendeu a simples eliminação de alvos. Sua função principal era a gestão do tempo no campo de batalha. Ao neutralizar um ninho de metralhadora em segundos, ao quebrar um contra-ataque inimigo antes que ele pudesse se organizar, a arma comprava tempo precioso. E na guerra, tempo se traduz diretamente em vidas salvas e território conquistado. Cada segundo que um pelotão passava imobilizado sob o fogo de uma metralhadora inimiga aumentava exponencialmente o número de baixas. Ao fornecer a ferramenta para resolver esses impasses de forma rápida e decisiva, a Thompson acelerou o ritmo do avanço aliado. Ela permitiu que a infantaria mantivesse o ímpeto, um fator crucial para o sucesso de qualquer ofensiva em larga escala. A expressão relógio americano não se refere a um objeto,
mas a um conceito de eficiência operacional e de imposição do próprio ritmo sobre o adversário. A doutrina alemã, baseada na defesa metódica e no contra-ataque rápido, dependia de janelas de oportunidade para ser eficaz. A Thompson era a ferramenta que fechava essas janelas. A supressão instantânea que ela proporcionava negava ao inimigo o tempo necessário para reagir, se reorganizar e retaliar de forma coesa. Em essência, a arma permitia que as unidades americanas ditassem os termos do engajamento, forçando o inimigo a lutar em um ritmo que ele não conseguia acompanhar. Cada assalto bem-sucedido, cada posição consolidada, era uma pequena vitória contra o relógio da guerra, diminuindo o tempo de exposição das tropas e acelerando o cronograma geral da campanha. O legado da Thompson, portanto, não está apenas em sua engenharia ou em suas estatísticas, mas no impacto tático que ela gerou. Ela mudou a equação do combate de proximidade, dando ao soldado individual um poder de fogo que antes era reservado a armas de apoio. O soldado americano na ponta do assalto, com a Thompson em mãos, não era apenas um combatente. Era o operador de uma ferramenta que redefinia as probabilidades a seu favor, transformando situações defensivas desesperadoras em oportunidades ofensivas. Ele era a personificação de uma abordagem pragmática e agressiva para a guerra, onde a aplicação de força esmagadora no ponto decisivo era a chave para a vitória. O olhar determinado daquele soldado não refletia apenas coragem, mas a confiança em um instrumento que lhe dava a capacidade de controlar o seu ambiente imediato. A guerra de infantaria é uma sucessão de momentos críticos, onde a diferença entre o avanço e a estagnação é medida em segundos. Onde cada segundo vale uma quadra, a Thompson entregou vitórias no relógio americano.